Então, voltando a falar sobre as modalidades, vamos repassar um pouquinho as características. Concorrência. A concorrência é a modalidade de estação para a contratação de bens e serviços, atenção, especiais. Aqui não aparece bens e serviços comuns que nós vamos deixar para o pregão, mas aparece, por outro lado, obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujos critérios de julgamento poderá ser o menor preço, que é o mais barato, melhor técnico ou conteúdo artístico, combinando técnica e preço. Eu não quero o melhor e mais caro, nem o pior e mais barato. Eu quero encontrar ali um equilíbrio, maior retorno econômico, cabível quando estamos falando sobre os contratos de eficiência, onde o maior retorno econômico é aquela ideia de economia que será gerada à administração pública com a celebração do contrato administrativo. E ainda o maior desconto. Observe, no entanto, que a palavra comum, ela aparece aqui, mas é destinada a serviços de engenharia. Cuidado, tem aluno falando que toda vez que aparecer a palavra comum já vai marcar direto o pregão, o que não é correto. O pregão, por sua vez, é a modalidade obrigatória. Essa palavra eu sei que às vezes dá um medo da gente, mas aqui ela é cabível, para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou maior desconto. A administração vai comprar kits de material escolar para entregar aos alunos de uma escola pública. A administração deseja contratar a prestação de serviços de manutenção em aparelhos de ar-condicionado. São bens e serviços comuns. E aí o critério vai ser ou o menor preço, ou a administração fala o preço e será vencedor quem der o maior desconto. Observa, então, que o artigo 29 fala que não se aplica pregão nas contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, porque aí não tem nada de comum, pelo contrário, e assim como obras e serviços de engenharia, exceto se for um serviço de engenharia comum. Se for serviço de engenharia comum, por força de lei, é possível usar o pregão. Concorrência, pregão. Temos ainda para essas duas normas a observância do rito do artigo 17, que comentamos anteriormente, que é aquela sequência, é o rito procedimental, assim chamado de comum, e além da palavra obrigatória, uma outra palavra que aparece aqui no pregão, gente, é o sempre. Olha só, adotando-se o pregão sempre que o objetivo da licitação tiver ali padrões de desempenho e qualidade que podem ser definidos no edital por meio de especificações comuns. Aí eu consigo usar também o pregão. Eu quero comprar o quê? Eu preciso da aquisição de novos equipamentos, impressoras. Eu consigo especificar direitinho no edital qual que eu vou utilizar. O concurso, gente, olha só o concurso. Ele é utilizado, é a modalidade cabível para a escolha de um trabalho técnico, artístico ou científico. Técnico, artístico ou científico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e o vencedor vai ganhar um prêmio ou uma remuneração em dinheiro. Essa que é a ideia do nosso concurso, que não se confunde com o concurso de vocês. No concurso de vocês, você tem uma série de atos para, então, encontrar quem é o candidato que naquele momento está melhor preparado para ser um servidor da administração, para ser um empregado público da administração, para ingressar no quadro da administração enquanto um agente público. Aqui nesse concurso, não. A administração, ela quer o trabalho dessa pessoa, ela quer o trabalho técnico, o trabalho científico, o trabalho artístico. Não importa. Então, eu coloquei aqui embaixo algumas imagens para você visualizar essa ideia e tentar ali realmente te auxiliar na memorização do conteúdo. Então, no concurso,
Eu tenho, por exemplo, há uns anos atrás, o Tribunal de Justiça fez um concurso para escolher o hino do tribunal. Ia pagar um prêmio ao vencedor. Então, a pessoa ia lá, elaborava o hino, a letra do hino, e apresentava para a administração. É claro que nesse concurso, o edital vai estabelecer os requisitos que quem for participar tem que atender. Por exemplo, vamos supor que o Estado de Minas Gerais decide fazer uma nova cidade administrativa. Se vai realizar a construção de uma nova cidade administrativa, ele pode abrir um concurso para escolher o projeto. É claro que eu, que sou advogado, não vou atender exigências para participar. Tem que ser arquiteto, tem que ser engenheiro civil. Aí o edital vai falar quais são os requisitos que a pessoa precisa atender para poder participar desse concurso aqui, que, como eu falei, o nome é o mesmo, mas não se confunde com o concurso de vocês. No edital, vamos ter, então, a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, se vai ser uma maquete, pensando no exemplo que eu estou dando, uma maquete, se vai ser através de um arquivo enviado por e-mail pelo sistema. Então, qual é a forma de apresentar esse trabalho? E as condições de realização, além, é claro, do prêmio e remuneração. Uma observação que tem caído muito em prova é a seguinte, que quem for o vencedor vai ter que ceder, vai assinar um documento cedendo para a administração os direitos patrimoniais relativos ao projeto e ainda autorizando a administração pública a executar esse projeto quando ela entender que é o melhor momento. Concorrência, pregão, concurso, o leilão. Lembra da música? Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. O leilão, brincadeiras à parte, ele é feito para a alienação de bens imóveis. Então, a administração tem ali um bem que é dentro da classificação de bens públicos, ele já está ali como um bem dominical, um bem dominial, que é um bem de sua propriedade que não está utilizando. Bens móveis inservíveis, o TJ trocou toda a frota de veículos dos desembargadores, aqueles carros que eram então utilizados, bens móveis inservíveis, ou bens que foram legalmente apreendidos, a quem oferecer o maior lance. Então, olha que na modalidade do leilão, o critério de julgamento é o maior lance. Pois bem, o leilão ele vai ser conduzido por um leiloeiro oficial ou servidor designado pela autoridade competente. Leiloeiro oficial ou servidor designado. Se for um leiloeiro oficial, o que vai acontecer? Como que eu vou escolher quem vai ser esse leiloeiro oficial? A lei vai nos dizer, pode ser utilizando o credenciamento, que é um procedimento auxiliar que está lá no artigo 78, ou então, para escolher esse leiloeiro oficial, a administração pode fazer um pregão. Exatamente. A administração, para escolher esse leiloeiro oficial, vai realizar um pregão. E no pregão, o critério de julgamento será o maior desconto, poderá ser o maior desconto nas comissões que serão pagas. Como assim, professora? Se você vai vender um apartamento, você não contrata um corretor e quando o apartamento ele é vendido, você não paga uma comissão para ele? Aqui é a mesma coisa. Então, quando esse leiloeiro vender um bem da administração, ele tem direito de receber uma comissão. E aí, se for o caso do processo licitatório de pregão para escolher o leiloeiro, o critério de julgamento poderá ser o maior desconto para as comissões. Não deixem de ler o artigo 31 da legislação. Combinado? Então, nós temos aqui o nosso leilão. Observação. O leilão, ele vai ter, então, o edital em um sítio eletrônico oficial, contendo a descrição do bem, o valor da avaliação, o bem tem que ser avaliado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. A comissão ou leiloeiro designado. O lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes são os animais, o sítio da internet, o período aonde vai ocorrer esse leilão, porque eu vou entrar lá para dar os lances, exceto se for de forma presencial, como vimos que é possível. E a especificação de eventuais ônus, gravames e pendências existentes sobre os bens leiloados. Como assim, professora? Se vai vender um imóvel,
às vezes tem IPTU para ser pago, IPTU em aberto. Então, tem que ter todas essas informações para a pessoa decidir se vai ou não participar. O leilão vai ter o seu edital, vai divulgar tanto no portal quanto na sede da administração e poderá ainda ser vinculado, divulgado em outros meios para dar maior publicidade e ampliar a competitividade, que é um dos princípios que estão contemplados no artigo 5º. Item que é muito cobrado no leilão: não será exigido registro cadastral prévio, nem haverá fase de licitação. Nós vimos que o procedimento comum do artigo 17, ele deverá ser observado na concorrência e no pregão. Aqui no leilão, não vai ser feita a exigência do registro cadastral e da fase de habilitação. Para fechar, observação: deverá ser homologado o leilão assim que concluídas as fases de lances. Então, o que está falando no primeiro momento? Teve fase de lance, concluiu, vamos homologar. Mas aí a lei fala assim: superada a fase recursal, então, na verdade, depois do lance, vai ter a fase de recursos e ainda o efetivo pagamento pelo licitante vencedor. Cuidado com essa redação. Então, lances, fase recursal, pagamento e a homologação é o nosso leilão. Tudo certo até aqui na revisão? Bora para o diálogo competitivo. Vou só fazer o corte no bloco para ele não ficar tão extenso assim para a gente.